Você sabia que a inflação em Venezuela chegou a absurdos 10 milhões de por cento em 2019? Como um dos países mais ricos da América Latina se transformou em um símbolo de crise, fome e êxodo em massa. Seria esse o verdadeiro resultado do comunismo colocado em prática? Hoje vamos relevar os bastidores do colapso venezuelano. A Venezuela, que já foi uma das nações mais ricas da América Latina, graças às suas vastas reservas de petróleo, tornou-se nas últimas décadas um exemplo alarmante de colapso econômico e social. A adoção de políticas comunistas autoritárias, especialmente a partir do governo de Hugo Chávez em 1999 e intensificadas sob Nicolás Maduro, transformou o país em um regime claro das consequências de um regime que concentra poder, sufoca a iniciativa privada, desestrutura as instituições democráticas. Esse cenário tem chamado a atenção de especialistas. Isso, nós temos uma nova entrevista com o Felipe Ramos, que é analista político de internacional. Felipe, seja bem-vindo. Vitória eleitoral de Maduro, que todos sabem, né, que foi uma vitória farsesca, houve uma fraude incontestável, né, das eleições venezuelanas. Líderes internacionais e da população global como um alerta para os riscos de políticas econômicas centralizadoras, mal planejadas e mal executadas. A relevância desse tema vai muito além das fronteiras venezuelanas. Ele serve como uma lição para países que cogitam adotar modelos semelhantes. Ocorrer quando o discurso de igualdade social é manipulado para justificar o controle estatal absoluto. A repressão, a liberdade e a destruição da economia é fundamental entender o que levou a Venezuela a esse ponto para evitar que a história se repita em outros contextos. Desafios enfrentados pela Venezuela: hiperinflação descontrolada. A economia venezuelana foi corroída por uma hiperinflação sem precedentes em 2018. A inflação anual ultrapassou 1 milhão por cento, tornando a moeda nacional praticamente inútil. Isso foi o resultado direto de políticas como o controle de preços, a impressão desenfreada de dinheiro e o desmonte do setor produtivo privado. Com o colapso da produção e a escassez de diversas estrangeiras, o governo tentou compensar com a emissão de papel moeda, o que agravou ainda mais a situação. 2. Escassez de alimentos e produtos básicos. Com o controle estatal sobre empresas de produções e distribuições, além da expropriação de propriedades privadas, a Venezuela passou a enfrentar uma crise de abastecimento. Supermercados ficaram vazios, filas de horas se tornaram comuns e produtos básicos como arroz, farinha, papel higiênico e remédios desapareceram das prateleiras. A população, especialmente os mais pobres, sofreu com a fome, a desnutrição e a falta de cuidados médicos essenciais. 3. Imigração em massa. A crise humanitária provocada pelo colapso econômico levou milhões de venezuelanos a deixarem o país.
Estima-se que mais de 7 milhões de pessoas tenham emigrado nos últimos anos buscando refúgio em países vizinhos, como Colômbia, Brasil, Peru e até mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Essa diáspora causou um impacto regional significativo, sobrecarregando os sistemas de saúde e assistência social de outros países, ao mesmo tempo que esvaziou a Venezuela de uma parte considerável de sua força de trabalho e capital humano. 4. Repressão política e censura. Além de crise econômica, o regime adotou medidas autoritárias para manter o poder. O judiciário foi aparelhado, opositores foram perseguidos, presos ou exilados, e os meios de comunicação independentes foram silenciados. As eleições passaram a ser questionadas por fraudes e manipulações, e as manifestações populares foram violentamente reprimidas, resultando em mortes, feridos e violações sistemáticas dos direitos humanos. O modelo venezuelano é muitas vezes apresentado como um socialismo do século XXI, mas na prática revelou-se uma combinação de populismo, autoritarismo e má gestão. A concentração do poder político nas mãos do executivo, a destruição da independência das instituições e o controle absoluto da economia levaram o país a um colapso funcional. A ideia de retribuir riqueza sem criar condições sustentáveis para a produção levou ao desestímulo do empreendedorismo, a fuga de capitais e a queda da produtividade. A nacionalização de empresas e a substituição de gestores por aliados políticos não qualificados comprometeram a eficiência dos setores estratégicos. O sistema de contas e subsídios foi corrompido, tornou-se um instrumento de controle político e não de assistência social. Tudo isso somado a um discurso ideológico que priorizava o confronto externo e interno, afastou investimentos, isolou o país diplomaticamente e agravou a crise. A crise da Venezuela é o resultado direto de políticas comunistas que destruíram a economia, sufocando a liberdade e forçaram milhões a fugir do país. Hiperinflação, escassez e repressão não foram acidentes, mas consequência de um regime que concentrou o poder e eliminou a iniciativa privada. É um alerta claro sobre os perigos de sistemas autoritários disfarçados de justiça social. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que outros países estão correndo o mesmo risco? Comente aqui embaixo.